Vai ser uma leitura um pouquinho extensa, mas vocês vão ter compreensão da palavra. A partir do versículo 1, Números 13, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E ele passa uma instrução aqui para os homens. E ele fala para eles seguirem isso, né? Disse-lhe: subi ao Neguebe, penetrai nas montanhas, vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. E vamos pular para o versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra, Pai. Ministra, Senhor Jesus, ao nosso coração. Tira, Senhor Jesus, qualquer impedimento, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai, para que a gente entenda o que Tu queres ministrar, Senhor, ao nosso coração. E que daqui, Pai, dessa reunião, nós saímos, Senhor, com a nossa mentalidade transformada para realizar grandes coisas, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, a palavra que eu tenho essa noite, ela é bem direta. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Quem foi que falou isso? Deus. Deus falou isso aqui.
Antes disso aqui, Deus tinha tirado o povo do Egito, sim ou não? Tirou o povo do Egito para quê? Para levar para uma terra prometida, não foi isso? Muito bem. As pessoas saíram, pode tirar isso aqui, que isso é daqui a pouquinho que a Marcela vai falar. Marcela e eu vou falar. Então, Deus tirou o povo do Egito para levar para uma terra prometida. E aqui, nesse momento, o Senhor fala: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, sabe a terra prometida que vocês saíram do Egito para possuir? Então, vai lá espiar. Foi essa a instrução de Deus. É isso. Então, só que, quando os espias vão lá, só 2 voltaram com a mentalidade correta. Só 2 entenderam esse detalhezinho do mandamento de Deus. Ele falou: manda os espias lá espiarem a terra que eu hei de dar. Dependendo da tradução, tem umas traduções que falam que eu dou, né? Já está afirmando que eu dou, né, aos filhos de Israel. Muito bem. E aí o povo estava falando que realmente a terra é maravilhosa, tem muitas oportunidades, os frutos são maravilhosos, mas eles começam a falar sobre o que eles enxergam como problema. E aí Caleb faz calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele estava alinhado com a visão que Deus tinha dado. E por que eu estou trazendo essa palavra aqui para vocês? E por que eu falei que ela tinha relação com tudo que aconteceu hoje? Na verdade, Deus mudou tudo, né? Eu tinha um planejamento, tinha pensado numa palavra, e hoje, com o que aconteceu, Ele me lembrou dessa palavra. Ele falou assim: tudo o que está acontecendo pode fazer você mudar a sua visão, mas se você continuar tendo a visão, você vai possuir aquela terra que eu prometi para você. Então, gente, o que acontece é, quando a gente pensa numa visão, numa vida empreendedora, o que você mais vai lidar é dificuldade. Meu irmão, você vai amanhecer o dia, você vai ter problema de funcionário para você receber, né, que você vai receber, você vai ter problema com fornecedor, você vai ter problema que pode acontecer, como já aconteceu na minha empresa. Está tudo certo com a equipe, está tudo certo com os fornecedores e tudo mais, e você chega na empresa, a empresa que fica no 6º andar de um prédio, e a sala está cheia de água. Choveu, a vedação da janela deu problema, e entrou água, e danificou, calculadora em cima da mesa, teclado, mouse, não sei o que e tal. E são coisas que você tem que lidar. Só que, entende, se essas coisas forem te abater, a ponto de você deixar de confiar na promessa de Deus, meu irmão, você está agindo exatamente como esses outros 10, que aqui, por conta do que eles viram, eles estavam desistindo da promessa de Deus. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar aqui sobre um empreendedor de propósitos, e hoje nós vamos fazer num formato diferente, né? Daqui a pouco eu encerro essa palavra, né? Marcela, a empreendedora mais linda do mundo, vai subir aqui, né, para a gente falar sobre um empreendedor com propósito. E é exatamente isso, meu irmão. Entenda que se Deus colocou uma ideia na tua cabeça, Ele está te apontando a terra prometida. E através daquilo ali que Ele está te apontando, Ele vai construir coisas grandes. Sim, na tua vida e na vida de outras pessoas. Só que não é um caminho fácil. Você está decidindo por um caminho que tem mais dificuldades. Só que essas dificuldades, elas não anulam a promessa de Deus sobre a sua vida. Só que para as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, nós temos que ter
posicionamento. Então, quando eu falo que o louvor estava alinhado com isso, né, esse último louvor que a gente cantou, fala que a gente está fundamentado, né, em Deus, e é desse jeito que nós temos que agir. E aqui, gente, no último versículo, fala assim: também vimos ali gigantes, que não são da minha altura e da altura do Robert, são maiores, né? Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. O que vocês percebem nessa fala do povo aqui? Eles eram como gafanhotos aos seus próprios olhos. Então fala de uma mentalidade de se sentir inferior diante de um desafio. E Deus não nos deu um espírito de inferioridade. Deus nos deu um espírito de ousadia. Nós vemos os grandes nomes, né, aqui na Bíblia, e são homens que são improváveis, fazem coisas que são improváveis, mulheres improváveis que fazem coisas que são improváveis, e que lidaram com uma situação que era extremamente desafiadora, mas eles confiaram na promessa, eles confiaram na visão que Deus tinha dado para eles. E o que eu estou falando nessa noite é, meu irmão, se por um acaso a visão que Deus te deu ficou turva, né? Hoje eu estava com a visão turva, literalmente, né? Por conta do olho aqui. E quando eu entrei aqui na igreja, cadê o Josiel? Josiel? Está ali atrás, muito bem. Quando eu entrei aqui, a gente tinha colocado fumaça aqui, né, dentro. Aí eu cheguei para o Josiel e falei: Josiel, é fumaça ou sou eu que não estou enxergando direito? Ele falou: não, é fumaça. Eu falei: então beleza, né? Então, às vezes acontecem coisas na nossa vida que podem querer deixar turva a tua visão. Sempre vai ser mais fácil pensar em desistir, sempre vai ser mais fácil pensar em desistir. Mas, meu irmão, entende que a partir do momento que você saiu do lugar, você saiu da zona de conforto, você vai passar por uma zona que nós chamamos de zona do medo. Sempre vai ser assim. E depois você vai entrar numa zona chamada zona de aprendizado, até você chegar numa zona que a gente chama de zona de crescimento, que é você se acostumar com esse desconforto. Quando o Caleb fala, vamos lá, gente, porque certamente a gente vai conquistar isso, é que ele já tem vivência, ele já passou por situações onde sim, ele sentiu medo, mas também ele passou por situações onde ele aprendeu e onde ele cresceu, e ele entendeu que se Deus me mandou, ele é fiel para fazer com que isso aconteça. Então, se por um acaso Deus te deu uma visão de coisas grandes acontecendo, não se sinta inferior com o que for acontecendo na sua jornada. Se Ele te deu a visão colorida, em alta definição, Ele quer que aquela visão se concretize na sua vida. Só que Ele sabe que para aquela visão se concretizar na sua vida, você vai precisar agir de forma diferente. Ele vai falar assim: Alex, visualiza isso, cara, e vai atrás disso. Só que não necessariamente como o Alex está hoje, ele vai ser capaz de alcançar essa visão. Mas Deus sabe que no processo dele, ele vai se aperfeiçoar. E o Alex aperfeiçoado vai ser capaz de chegar nessa visão que Deus prometeu. E esse aperfeiçoamento, ele vem através da dificuldade, ele vem através dos desafios. Eu não sou o mesmo empresário de quando abri uma empresa quando eu tinha 16 anos. Sim, eu tenho empresa desde os meus 16 anos de idade, né? Eu não tenho a mesma visão que eu tinha lá atrás. Eu evoluí muito e passei por diversos problemas. E quando eu deixei de ter uma empresa, passei a ter 2, 3 empresas, 4 empresas, os desafios vão aumentando, os desafios vão multiplicando, mas Deus me deu uma visão. E essa visão, gente, e é aí onde a gente vai entrar nessa palestra de hoje, ela não tem relação
com dinheiro. Deus sabe que dinheiro é uma ferramenta, não é um fim. Se Deus te dá a visão e você alinha o teu propósito atrás dessa visão, o dinheiro ele vai acontecer. O recurso ele vai ser gerado de onde você menos espera. Existe uma frase que fala que se você perde o seu tempo correndo atrás do dinheiro, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, às vezes nós paramos em problemas operacionais. Eu entendo que o inimigo, durante muito tempo, ele tenta nos segurar, não nos fazer avançar. Quando ele está vendo que isso não está dando certo, ele tenta te acelerar, ok? Ele tenta te parar, e ele vê que você não vai parar. Ele falou, então tudo bem, deixa eu acelerar esse cara. Por quê? Com a velocidade de informações que nós temos hoje, WhatsApp, e-mail, internet e tudo mais, a gente ocupa tanto o nosso tempo, e a gente tenta resolver tantas coisas ao mesmo tempo, que a gente para de pensar, a gente para de... Espera aí, deixa eu organizar a mente, para depois eu seguir. Eu achei maravilhoso, o pastor Samuel ontem estava dando uma palavra, ele falou assim, quando eu estou batendo cabeça com alguma coisa e não estou conseguindo resolver, eu vou dormir. Eu falei, gente, é verdade, parece tão simples, mas ele falou assim, meu irmão, eu estou lá há horas tentando resolver aquilo, e aquilo não se resolve, eu vou dormir. Pelo menos eu descanso a mente, dou oportunidade para Deus falar comigo, até em sonhos, e eu posso acordar com uma nova ideia. Então, quando o inimigo não consegue nos parar, ele tenta nos acelerar. E nós precisamos entender que tanto essa paralisação como a alta velocidade, elas são prejudiciais. Preste atenção que quando Moisés passou a instrução para o povo, ele falou em formato de processo. Subir ao Neguebe e penetrar nas montanhas, veja a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Gente, eu posso fazer uma análise SWOT com isso aqui, tá? Então posso fazer uma análise, ameaças, oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, né? Eu e o pastor Milton, a gente estava falando sobre análise SWOT ali atrás, né? Tá tudo conectado hoje, tá? Estamos todos alinhados aqui, com a mesma palavra. Então ele fala aqui, ó, e qual é a terra que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, fortalezas, também qual é a terra, se é fértil ou estéril. Então ele está fazendo um contraponto para as pessoas analisarem. E eu entendo que quando Deus soltou essa palavra, Ele queria que as pessoas vissem. E é interessante que uma das coisas que mais me fez conquistar coisas na vida foi exatamente a oportunidade que Deus me deu de ter visões. Então, eu estava num nível profissional e eu passava para um outro círculo de empreendedores, onde eu me sentia o menor de todos ali. E Deus me permitia viver uma situação de ter uma reunião e falar assim, meu Deus, cara, eu estou aqui, olha onde é que eu estou. Aí eu via o prédio que eu estava, as pessoas que estavam naquela roda de conversa, e essa visão fazia com que eu buscasse chegar naquele nível. E é como se um outro nível de bênçãos estivesse sendo destravado na minha vida, que eu comecei a conquistar outras coisas que o outro Tiago não teria competência para conquistar. E aí eu falava assim, poxa, legal, caramba, cheguei aqui, e Deus me colocava num outro círculo, e nesse círculo eu era o menor de novo.
Só que eu visualizava e eu comecei a entender. Eu falei, se Deus me colocou aqui, é porque Ele tem um projeto desse tamanho aqui. Até que Ele me levou para um lugar que eu falei assim, Senhor, se for para subir para esse nível, o jogo é diferente. Mas depois de eu visualizar isso e falar, Senhor, então, tá bom. Porque está alinhado com o propósito que a gente vai falar daqui a pouco. E depois de eu ter aceito isso, e os desafios foram enormes, mas eu ainda estou nesse processo, as coisas foram acontecendo. E aí deixou de ser uma empresa, passaram a ser 2, 3, 4 empresas. E hoje as pessoas olham para mim, vêm conversar comigo para me falar de uma oportunidade de negócio, para eu investir no negócio. Então fala assim, então olha só, é como se Deus falasse, presta atenção como é que as pessoas elas estão te vendo hoje, como elas estão te enxergando hoje. E isso tudo, gente, como eu falei, não é por conta de dinheiro, é por conta de pessoas. Para vocês entenderem melhor isso, eu vou fechar essa palavra com, se Deus te deu uma visão e você se sentir incapaz de concretizar aquilo, pede para Ele mostrar para você qual é o plano. Qual é o plano não? Qual é o próximo passo que você tem que dar? E caminhe, e entenda que se você visualizou, vai acontecer. Depende apenas de um posicionamento seu. Quem toma posse dessa palavra, glória a Deus. Amém.